Você deve escrever o capítulo 1, mais 500 palavras da história intitulada Pai forçou casamento com Apache por ser albina e ele a chamou de sua lua branca. Baseie-se estritamente nos eventos e detalhes definidos no outline do capítulo 1, fornecido a seguir, garantindo uma narrativa linear, progressiva e focada apenas nesta primeira parte da saga, respeitando toda a ambientação e a relação inicial entre os personagens, além do tom dramático característico do Velho Oeste com o elemento cultural Apache. Outline do capítulo 1. Apresentação de Lila, jovem albina marcada pelo estigma em sua pequena vila do Velho Oeste, vivendo sob o domínio rígido de seu pai autoritário, Jonas, que a vê como diferente e um fardo. Jonas força o casamento de Lila com Thorin, um guerreiro Apache respeitado, mas desconhecido pela vila, buscando solucionar o que considera uma vergonha familiar. Lila resiste internamente, cheia de medo e ressentimento. Durante a cerimônia forçada, Thorin a chama suavemente de Minha Lua Branca, apelido inesperado que mistura respeito e afeto, confundindo Lila. Gancho crucial do capítulo. Em segredo, Thorin revela a Lila que não se casou por imposição, mas porque para seu povo a lua branca é símbolo de força e pureza. Ele promete proteger sua lua branca, enquanto a desconfiança da vila cresce. Instruções detalhadas para guiar a construção do roteiro, distribuídas em 7 etapas obrigatórias. Gancho poderoso e conciso nos primeiros segundos. 50 a 70 palavras. Comece com uma cena ou declaração impactante que represente o primeiro ponto do outline. A condição de Lila albina, marcada pelo estigma e sua posição diante do pai autoritário. Transforme esse instante em uma abertura dramática, que imediatamente prenda a atenção do espectador, ambientada no Velho Oeste e alinhada à emoção do conflito. 2. Estabelecimento rápido e evocativo do cenário. Descreva brevemente a pequena vila do Velho Oeste onde Lila vive. Reforce o clima opressivo, a rudeza do ambiente e o peso do julgamento da comunidade sobre a jovem albina. 3. Mergulho na situação inicial do personagem-chave. Apresente Lila em seu dilema interior. A tensão emocional com Jonas, seu pai, e como é vista pela vila. Expanda a percepção da resistência e do medo que ela sente, destacando sua vulnerabilidade e isolamento. 4. Introdução clara do conflito central primário. Revele a imposição que Jonas faz ao forçar o casamento de Lila com Thorin, o guerreiro Apache. Mostre a intenção de Jonas em resolver o que considera uma vergonha, mas sem resolver o conflito aqui. 5. Escalada da tensão inicial e primeiras interações carregadas. Dramatize a cerimônia forçada, ressaltando a resistência interna de Lila, a presença respeitosa e enigmática de Thorin. Mostre o momento em que Thorin chama Lila de Minha Lua Branca, misturando surpresa, confusão e um suave toque de afeto, modificando a percepção de Lila. 6. Único ponto de virada, gancho forte e claro para o capítulo 2. Clímax deste capítulo. Inclua a cena secreta em que Thorin revela a Lila o significado do simbolismo da lua branca entre seu povo, prometendo protegê-la. Explore a desconfiança crescente da vila em relação ao casal e finalize o capítulo com esse gancho que estimula a curiosidade e a expectativa do público para o próximo capítulo. 7. Chamada para a ação. Exclusiva para a inscrição, logo após o gancho. Finalize com uma CTA que reforça a importância da inscrição para acompanhar a história com o seguinte tom e mensagem adaptada ao idioma português.
Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. Instruções detalhadas de estilo e técnica, que também devem ser aplicadas rigorosamente ao longo do texto. A. Intensidade emotiva evocativa. Transmita as emoções conflitantes, o medo, o ressentimento e a surpresa de Lila, assim como a autoridade fria de Jonas e a gentileza firme de Thorin. B. Ritmo e cadência envolventes. Mantenha uma progressão linear, sem saltos temporais ou narrativos, conduzindo o leitor por cada momento com clareza e tensão crescente. C. Descrição sensorial imersiva. Utilize detalhes visuais, sonoros e táteis para ampliar a imersão na vila, no ambiente da cerimônia e nas emoções dos personagens. D. Sensação cinematográfica sutil. Crie imagens que possam ser facilmente visualizadas, com foco em expressões, gestos e atmosferas sugestivas. E. Atmosfera carregada de emoção e tensão. Mantenha um clima carregado, quase palpável, sem alívio cômico ou desvio da atmosfera dramática. Impacto autêntico e plausível. Assegure que todas as ações e diálogos sejam críveis à luz do contexto e dos personagens, respeitando o escopo limitado ao capítulo 1, sem antecipar eventos futuros que devem ser explorados depois. G. Contraste entre força aparente, vulnerabilidade humana e sabedoria cultural. Evidencia a complexidade dos personagens, especialmente na relação inicial entre Lila e Thorin, destacando a mistura entre resistência e esperança. H. Proibições estritas para o roteiro final. Não insira divisões de cena, títulos, instruções técnicas, falas isoladas com nomes, saudações, notas narrativas ou qualquer texto que não faça parte da narrativa fluida de terceira pessoa. O roteiro deve ser um texto contínuo, pronto para a narração. Instruções gerais adicionais, idioma para o texto, português do Brasil, formato do roteiro, texto puro, narrativo, linear, fluido. Na terceira pessoa onisciente, focando nas emoções e pensamentos dos personagens, conforme estilo dos roteiros de referência do Velho Oeste com Apache. Esta tarefa exige que você elabore este prompt detalhado para o agente roteirista, que seguirão rigorosamente para criar o capítulo 1 do roteiro. O prompt deve conter todas as instruções acima, organizadas para garantir máxima clareza e fidelidade ao outline do capítulo 1 e ao estilo narrativo profundo e envolvente característico do gênero. Era um início de manhã, carregada de nuvens baixas, quando Lila despertou no quarto de paredes ásperas. O silêncio cortante como a lâmina de um facão. A luz débil filtrava-se através da janela embaçada, fazendo sobressair o tom opaco de sua pele albina, tão rejeitado por sua própria gente. O olhar distante, cheio de receio e um fio de revolta, encontrava-se perdido no vazio, enquanto as sombras da casa pareciam se fechar ao redor dela. No lado oposto da vila, as vozes rudes e os passos firmes de homens endurecidos pelo sol e pela vida ecoavam,
carregando a intensidade do julgamento que pesava sobre cada movimento seu. O ar estava impregnado de desconfiança, como uma tempestade silenciosa prestes a explodir. O murmúrio da vila, sempre atento, desenhava um círculo invisível e sufocante, destilando preconceito para quem ousava ser diferente. Para eles, Lila era uma sombra que não cabia naquele mundo áspero. Jonas, seu pai, varava as manhãs com o peso de sua rigidez, um homem franzido pelas cicatrizes da dureza da fronteira e pelo orgulho ferido diante da incapacidade da filha. Cada palavra sua era uma sentença, cada olhar um corte revelando seu desapontamento e temor. Ele encarava Lila não como uma filha, mas como uma dívida a ser paga, um enigma causado pela própria natureza que ele recusava aceitar. Quando Jonas impôs o casamento de Lila com Thorin, um guerreiro apache que a vila mal conhecia, mais uma vez a sensação de aprisionamento a envolveram. Não havia escolha, apenas a obrigação amarga de se submeter a um destino traçado por mãos que não a entendiam. Jonas via em Thorin uma solução: desalojar o que considerava o incômodo da diferença, cruzando fronteiras para corrigir o que a vila desprezava. Mas para Lila, aquilo era mais uma prisão, uma corrente invisível gravada em sua alma. E ali, na estreita sala da casa, entre olhares desafiadores e passados que pesavam como chumbo em suas costas, Lila caminhava, com passos hesitantes para a cerimônia, com uma mistura de medo e incredulidade. Sua pele pálida contrastava com os tons terrosos daquele lugar, e seu coração, acelerado e inquieto, buscava algo tênue para se agarrar. Ela mal sabia o que esperar daquele homem, cuja presença era firme, silenciosa e ao mesmo tempo carregada de uma aura que confundia mais do que esclarecia. Thorin não se apresentou com a arrogância de um conquistador, nem com a frieza de um estranho indiferente. Seus olhos, profundos como o deserto e silentes como a noite estrelada, fitavam Lila com uma calma que desarmava. Quando, no meio do rito imposto, ele pronunciou pela primeira vez as palavras que mudariam o curso daquela união, chamando-a suavemente de sua lua branca, um sussurro cheio de respeito e uma inesperada delicadeza. Algo dentro de Lila se remexeu, quebrando, mesmo que por um instante, as prisões invisíveis do medo. A magia daquele termo ancestral, no contorno áspero da cerimônia, transbordou o que a vila jamais poderia compreender naquele momento. Lila sentiu-se ao mesmo tempo perdida e tocada. Era uma voz que vinha de outra terra, de outra história, que tratava sua alvura não como maldição, mas como um sinal de força. Ainda assim, o rastro da desconfiança crescia nas sombras do povo. Olhares tortos, cochichos disfarçados e a hostilidade quase palpável se intensificavam a cada passo vacilante do casal pelas ruas poeirentas da vila. Jonas, implacável, não abria mão de seu poder sobre a filha, mordendo palavras ácidas sobre Thorin, incitando a vila a fechar fileiras contra o estranho que ousou abraçar o que eles repudiavam. Lila, presa nesse conflito de culturas, tentava decifrar as camadas complexas de Thorin, sua gentileza mesclada a uma firmeza incontestável, as cicatrizes invisíveis que carregava da tribo, o silêncio que às vezes sobrepunha sua voz. Entre a confusão e a inquietação, ela começou a perceber que aquele casamento imposto poderia esconder algo mais profundo, uma ligação que ia além do que a vila julgava.
numa tarde em que o sol se escondia atrás das colinas secas. Enquanto ventos longínquos uivavam, Thorin conduziu Lila para um recanto isolado, longe dos olhos inquisidores e das línguas afiadas. Ali, em meio ao cheiro austero da terra e das árvores retorcidas, revelou-lhe um segredo guardado por gerações. Para o seu povo, a lua branca era um símbolo de força e pureza, signo de alguém destinado a carregar uma luz própria, resiliente diante da escuridão que o cercava. Prometeu proteger sua lua branca, não por imposição, mas por escolha. Palavras que soavam como um raro bálsamo em um coração ferido. Mas fora daquele momento guardado, o eco da desconfiança só se ampliava na vila. Os olhares deprimentes tornaram-se ameaças veladas, e a tensão crescia, alimentando as chamas de um conflito que Lila não poderia mais evitar. Agora, diante do crescente confronto entre dois mundos e com seus próprios sentimentos em caos, Lila sabia que a jornada seria muito mais árdua do que imaginara. Ainda mais por carregar o apelido que lhe dava tanto esperança quanto peso, sua lua branca. A sombra longa do inverno se estendia sobre a vila quando os passos tensos de Thorin e Lila desapareceram atrás das colinas ressequidas. O caçador Mace, figura conhecida pelo olhar duro e a voz áspera, entrara na pequena comunidade pouco depois do alvorecer, trazendo consigo um vento frio de ameaças veladas. Não tinha certeza se era o rancor pelo velho conflito entre sua gente e os Apaches ou a persuasão amarga de Jonas, mas sua presença incendiava o ar com um presságio sombrio. Jonas, firme em sua autoridade e cada vez mais instigado pela impaciência dos aldeões, reunira um grupo de homens armados, rostos marcados pela dureza da vida e pelo medo do desconhecido. A ordem era clara: expulsar Thorin, homem estranho que trouxera novidades e união para a filha, mas que para Jonas representava uma ameaça à velha ordem e ao orgulho ferido. Lila, ainda envolta na aura tênue que a lua branca lhe conferira, sentia o peso de cada passo incerto ao lado de Thorin. Estar naquele lugar que não era nem dela nem deles, em meio à terra e tradições que lentamente começava a desvendar, criava uma tensão quase palpável no peito de ambos. A viagem até o acampamento Apache não fora apenas uma fuga física, mas uma imersão inesperada nessa cultura misteriosa, pulsante e viva, tão distante, porém, insinuando um novo sentido para sua existência. Ao chegarem, Lila viu pela primeira vez a aldeia do povo de Thorin. Tendas dispostas em círculo, fogueiras que lambiam o céu com chamas quase religiosas. Crianças correndo entre os adultos com olhos inquisitivos que, ao mesmo tempo, acolhiam e avaliavam a presença da jovem albina. O ar trazendo o cheiro forte da terra, do couro curtido e da fumaça misturava-se aos sons de cantos pendentes e passos cadenciados, criando um ritmo ancestral que embalava as memórias e lendas daquele povo. Porém, o que mais atingiu foi o silêncio carregado dos anciãos, reunidos em um espaço reservado. Suas faces sulcadas pelo tempo, expressando a exigência do passado e o temor pelo presente. Eles não a envolviam com o calor imediato concedido a Thorin. Em seus olhares pairava a dúvida, uma sombra antiga criada pela desconfiança das histórias e rixas entre os mundos. Lila, que por tanto tempo se sentira estrangeira em sua própria terra, agora se confrontava com o peso de ser a branca,
a diferente, naquele espaço sagrado e cerrado. Que se seguiram foram uma mistura de aprendizados silenciosos e de incertezas. Thorin mostrou-lhe com calma as tradições de seu povo. Os rituais que não se explicam apenas com palavras, mas com o sentir da alma e com o respeito aos ciclos da natureza. A jovem observava, absorvia e por vezes sentia a pulsação de sua própria identidade entrelaçada com aquela força antiga e presente. A cerimônia do sol e da noite, o conto das estrelas e seus nomes em sua língua. Tudo parecia lhe sussurrar que existia um lugar mais vasto para ela do que o destino cruel traçado pela vila. Mas mesmo diante dessa nova vida, cada passo era vigiado, cada sorriso contido. As vozes dos anciãos urravam por cautela. Para eles, a presença de Lila trazia um misto de esperança e desassossego. Era preciso decidir se ela era a chave para a união ou uma faísca que poderia reacender antigos ódios. Em muitas ocasiões, a jovem captava olhares reprovadores, gestos de afastamento que a lembravam de que a fronteira entre acolhimento e rejeição era tênue e permeada por tradições rígidas. Uma tarde, acompanhando o ritual do vento, Lila sentiu uma calma estranha, quando por entre as árvores que arqueavam o céu, uma mão firme a guiou. Era Thorin. Ele falou pouco, deixando que o sopro do deserto trouxesse as palavras mais antigas. Porém, naquela comunhão silenciosa, deixou claro que ela não estava sozinha nem perdida. Embora se sentisse estrangeira em muitas coisas, aquele momento carregava a promessa de um novo sentido. Que ela poderia ser mais que a soma dos olhares desconfiados. Entretanto, a paz naquele canto da fronteira seria breve. As notícias da chegada de Mace e do agrupamento armado não tardaram a chegar aos ouvidos do acampamento. A ameaça do velho inimigo trouxe um vento congelante, que rapidamente se espalhou como incêndio em mato seco. Thorin, com os olhos queimando uma mistura de raiva e precaução, prepara-se para proteger sua gente e sua lua branca, agora mais consciente do perigo que representa. Lila sente a pulsação acelerada do medo e da adrenalina, ao mesmo tempo que nasce nela uma determinação quase inesperada. Ela não poderia mais ser apenas objeto, mas parte ativa daquela história. O conflito era iminente. A vila, exasperada pelo terror e manipulação de Mace, não mais descansaria até ver Thorin afastado, destruído, regressando àquela existência onde Lila não tinha voz nem escolha. O destino os arrastava para uma encruzilhada. Seriam, pois, carne de confronto ou fariam nascer uma ponte tênue, porém firme, entre os mundos tão distintos que carregavam. Lila, sentindo a ardência da terra sob seus pés pela primeira vez, com um misto de medo e coragem, sabia que sua jornada estava apenas começando, e que, naquele momento decisivo, a escolha entre fugir ou lutar com tudo o que tinha pelo homem chamado Thorin e pela nova vida incerta que se abria era a maior que poderia fazer. Enquanto a sombra do caçador Mace se aproximava pela trilha entre as rochas, e o murmúrio tenso dos anciãos ecoava na clareira, Lila sentiu o peso da decisão pressionando seu peito quente e frágil, pois dali em diante nada mais poderia ser como antes. O murmúrio das tendas espalhava pelo acampamento Apache, como vento tênue antes da tempestade. Na clareira central, os anciãos, rostos sulcados pelo tempo e olhos carregados de julgamento, se reuniam para ponderar o destino daquela branca que havia atravessado fronteiras e costumes,
rompendo o delicado equilíbrio entre tradição e novidade. O silêncio pesado pesava como um manto sobre Lila, mais frio que a brisa da manhã. Em meio ao círculo de olhares severos, sua pele clara parecia uma chama frágil às margens da escuridão ancestral. A jovem, envolta em um xale simples, sentia o peso do isolamento mais uma vez. Não por sua condição de albina apenas, mas pela suspeita que sutilmente se desenhava nos gestos, rígidos e nas palavras não ditas. Os anciãos debatiam sua presença como se fosse um tabuleiro de peças, onde o erro significava ruína. O debate interno espelhava a guerra invisível que ela travava consigo mesma. Pertencia ali? Podia confiar? Em quem agora observava com dúvida e medo. Cada palavra carregava a história antiga do povo Apache, composta por leis silenciosas e raízes firmes no passado que para Lila soavam como correntes que ameaçavam aprisioná-la mais uma vez. Thorin permanecia próximo, sua postura firme, mas o olhar suavizava ao cruzar com o dela. Ele sabia que aquele momento era crucial. O homem que a chamara Minha Lua Branca anteriormente não seria apenas um marido forçado, mas um escudo contra as barreiras do mundo. Sentia a angústia de Lila, sabia das cicatrizes invisíveis que o preconceito deixava, mas sua alma de guerreiro e guardião resoluto o impelia a defender mais do que um nome ou uma tradição. Defender uma promessa ancestral que só agora começava a compreender em toda sua extensão. A disputa entre os anciãos já se estendia por horas. Vozes baixas se entrelaçavam entre respeito e preocupação. Alguns viam em Lila a possível ponte entre mundos, símbolo raro de mudança e esperança. Outros temiam que sua presença incitasse desarmonia, revivendo antigas feridas abertas pelas mãos do tempo e da desconfiança. As tradições não eram apenas ripos, eram a própria alma da tribo, e nenhum sopro forasteiro poderia ser recebido sem cautela. Enquanto a disputa corria solta, Lila se refugiava na lembrança das palavras de Thorin. Aquela alcunha, Lua Branca, trazia em si um significado que ia muito além da aparência. Era um símbolo de força e pureza, um estandarte que poucos entendiam, mas que lhe conferia um peso novo, uma identidade ainda a ser desvendada. Contudo, ali, cercada por rostos que não demonstravam afeição, a dúvida ameaçava minar o que restava de sua confiança. Num momento de pausa entre o debate, uma anciã com olhos penetrantes e voz pausada aproximou-se. A lua nos guia quando a noite é mais escura, disse, direcionando suas palavras tanto para Lila quanto para todos ao redor. Havia nesse simples ditado a essência do dilema. Poderia aquela jovem ser a luz que atravessaria as trevas da rejeição e da hostilidade? Ou seria apenas um reflexo distante, destinado a apagar-se antes mesmo de brilhar? Lila, sentindo a tensão como uma lâmina na garganta, segurou firme a mão de Thorin. No silêncio de seus gestos estavam a força e a vulnerabilidade que a definiam. Ali, cercada por tradições antigas e pelo desafio de ser aceita, ela compreendia que sua jornada não seria apenas espacial ou cultural. Seria uma batalha íntima contra o medo, o isolamento e a incompreensão de dois mundos. Thorin, percebendo o peso do momento, rompeu o silêncio. Sua voz soou firme, carregada de uma convicção que não admitia dúvidas. Contou aos anciãos fragmentos do passado, segredos enraizados em histórias antigas sobre almas especiais chamadas Luas Brancas, aquelas destinadas a trazer equilíbrio e renovo para povos divididos.
revelou um legado que o povo Apache protegia em segredo, contando com a vinda de uma figura marcada pela luz para unir as partes fragmentadas de sua saga. Lila, mais que um estranho, era talvez a peça central desse enigma ancestral. O ar ao redor pareceu estalar com a intensidade da revelação. Alguns olhos se arregalaram, outros suavizaram, mas o receio não se dissipou completamente. A incerteza ainda pairava como nuvem carregada, sombra familiar para ambos. Para Lila, a branca que desejava encontrar aceitação; para a tribo, uma quebra das normas que sustentaram sua história. Quando a noite caiu, trazendo o abraço frio das estrelas e o sussurro dos ventos, o acampamento recebeu a notícia que quebraria a tênue calma. O caçador Mace estava próximo, e sua sombra era como um trovão prestes a cair sobre a fragilidade recém-descoberta daquele lugar. Os rostos se fecharam, mãos agarraram armas com um misto de medo e determinação, e a urgência transformou o silêncio em um grito mudo de alerta. Lila sentiu sua respiração acelerar, junto com o palpitar incerto do coração. A responsabilidade que antes parecia distante emergia agora com força. Não seria mais apenas a filha rejeitada da vila, nem a esposa de um guerreiro Apache chamada de Lua Branca. Agora precisaria ser algo mais, a guardiã da esperança em meio à tempestade que se aproximava. E quando o primeiro som rouco de passos nas pedras secas cortou a noite, a jovem albina apertou a mão de Thorin, sabendo que a batalha que viria seria tanto por seu amor quanto pela sobrevivência de tudo o que começara a crer. A guerra entre dois mundos não era mais uma esfória distante. Estava prestes a desabar sobre eles com a força irrefreável de um rugido ancestral. A madrugada ainda pairava sobre o acampamento, quando a primeira sombra se ergueu entre as tendas, rompendo o silêncio tenso que havia dominado as últimas horas. Lila, envolta em seu xale, respirava com a delicadeza de quem conhece o peso do mundo em cada sopro. Os momentos anteriores à alvorada tinham sido longos, carregados de inquietude e dúvidas, enquanto os anciãos travavam seu duelo silencioso entre aceitação e medo. Agora, sentia a coragem florescer no ventre, uma chama inesperada que aquecia sua pele tão pálida. Thorin estava ao seu lado, firme como uma rocha de granito. Seus olhos, profundos e sombrios, atentos à mínima movimentação, denunciavam a preocupação que ele tentava ocultar. Havia um peso invisível entre eles, tecido de desconfianças ancestrais, mas também de um carinho silencioso que começava a formar as bases de algo maior. Lila sentia-se um passo além daquilo que imaginara ser possível. Ainda que as dúvidas persistissem e os ecos da vila e seu pai ressoassem em sua memória como fantasmas inexoráveis. Jonas era um homem de punhos cerrados e convicções rígidas, que via na união forçada uma maneira de apagar a vergonha que sua própria família carregava. Trazido pelo destino ou pelo orgulho ferido, ele não hesitou em cruzar os vales agrestes e os campos ressequidos para buscar sua filha, ainda que com isso incendiasse as brasas de um conflito prestes a estourar. A comitiva que o acompanhava era formada por homens que compartilhavam a mesma hostilidade velada, olhos duros, dedos no gatilho, prontos a qualquer sinal para acelerar o confronto. O silêncio reinou até que o primeiro passo pesado soou entre as pedras secas da trilha. O ar ficou denso,
quase palpável, carregando o prenúncio da tempestade que ameaçava destruir a tênue paz do acampamento. As fogueiras que antes aqueciam suavemente, agora lançavam sombras dançantes que pareciam prender os presentes em um quadro de tensão irrespirável. Os murmúrios dos anciãos cessaram, todos atentos àquela aproximação, marcada pelo som cadenciado das botas no chão duro. Lila sentiu o coração acelerar. Não era mais apenas a jovem albina que buscava aceitação, mas uma figura central em meio ao fogo cruzado de tradições e sangue. Ela apertou a mão de Thorin, como se naquela força compartilhada pudesse encontrar um amparo contra o que vinha. A promessa da lua branca transformava-se lentamente em um fardo e uma esperança que queimava seu peito. Jonas não perdeu tempo com formalidades. A voz ríspida e a autoridade que carregava romperam o ar como um trovão seco. Ele exigia a volta imediata de Lila, reclamando seu direito de pai e garoto que não aceitaria jamais o outro mundo que sua filha escolhia. As palavras eram feridas lançadas com precisão, usadas para dividir e semear o medo nos corações dos que o ouviam. Thorin, porém, não se curvou à ameaça. Sua postura firme e olhar decidido eram o escudo contra a tempestade que se aproximava. Entre palavras carregadas de ressentimento e promessas não ditas, o acampamento viu-se dividido. De um lado, a tradição da vila enraizada em ignorância e orgulho ferido. Do outro, a reverência ancestral, a cultura viva e o homem que defendia sua lua branca com a força de suas raízes. Lila, no entanto, não podia mais ser espectadora. Sua alma clamava por decisão, pelo rompimento das correntes invisíveis que aprisioneavam desde o dia em que fora marcada pelo estigma. Ela ergueu a cabeça, sentindo a brisa fria que cortava as planícies como um grito de liberdade. As palavras de Thorin, os ensinamentos dos anciãos, o peso do momento, tudo se entrelaçaram em seu pensamento. O futuro se apresentava como uma encruzilhada. Continuar sob as rédeas de um pai que nunca a compreendeu, ou abraçar o desconhecido que partira de seu ventre uma força que jamais suspeitara possuir. O silêncio voltou por um instante, carregado de expectativa. Os olhos agora se voltavam para ela. A jovem albina sabia que as escolhas feitas ali não seriam simples, que poderia perder muito, mas também poderia ganhar um novo sentido, um novo lugar entre aqueles dois mundos que não deveriam mais ser inimigos. A noite avançava e a sombra de Jonas pairava pesada sobre o fogo trêmulo do acampamento, enquanto Lila preparava-se para tomar a decisão que mudaria para sempre o curso de suas vidas. A guerra entre o velho e o novo, entre o preconceito e a aceitação, estava prestes a explodir. E na fronteira entre essas forças, a lua branca brilhava com intensidade crescente. No instante em que o vento trouxe o som distante de cascos e vozes se aproximando, carregando o perigo iminente, Lila sentiu o chamado inescapável do destino. Aquela força ancestral que a ligava não apenas a um homem ou uma tribo, mas a uma promessa maior. A promessa de se tornar a ponte que uniria mundos. A manhã despertava com um ar carregado, denso como o silêncio tenso que pairava no acampamento Apache. O murmúrio dos anciãos havia dado lugar a um peso insuportável, uma espera marcada pela inquietação que cortava o ar como aço frio. Das lâminas escondidas. Lila, envolta no xale que quando antes a protegia da rejeição, agora parecia um manto insuficiente.
contra o julgamento silente dos rostos enrugados e olhos duros que a cercavam. Sustentava o olhar onde esperança e medo se entrelaçavam numa batalha silenciosa. Ao redor dela, se transformava num campo de confrontos invisíveis, onde as tradições se chocavam contra o novo, a introdução daquela lua branca. A uma terra feita de raízes antigas e possibilidades perigosas. O peso daquele momento parecia ferir sua pele tão clara, como se sua alvura fosse uma chama frágil sob o vento impiedoso da dúvida. Os anciãos, que carregavam a voz do passado em cada palavra prolongada, dividiam-se em olhares que tão logo se suavizavam, tão logo endureciam, como pedras de rio esculpidas pelo tempo. Torin permanecia ao seu lado, uma rocha firme em meio à tormenta, seu olhar gravitando entre a proteção e a urgência, consciente de que não poderia apenas ser o marido que lhe oferecera o apelido sagrado. Ele sabia o quão limitada era a sua força diante da tradição, mas também quão essencial era seu papel para o que poderia vir a ser a relação entre aquele povo e a jovem que a vila rejeitara. Na expressão de Torin, e a sabedoria antiga podiam decifrar. Alguns defendiam que Lila era uma ponte, um símbolo raro e poderoso que poderia trazer mudanças genuínas para aqueles dois mundos que se recusavam a se unir. Outros, contudo, viam nela uma ameaça, uma faísca capaz de acender violência e ruína, um perigo a ser contido pela rigidez das tradições sagradas. Vozes se entrelaçavam em sussurros, pontuados por pausas, o peso de cada palavra tornando o ar quase sufocante. Naquele emaranhado de hesitações e passados invisíveis, uma anciã se aproximou com passos lentos mas firmes, carregando no olhar uma luz velada. Suas mãos marcaram o tempo que exigia, enquanto os olhos penetravam os de Lila, como se buscassem ler sua alma em silêncio. A lua nos guia quando a noite é mais escura, disse com a voz baixa, quase um canto distante, fazendo com que não apenas a jovem, mas todos ao redor sentissem o peso das palavras. Era um lembrete ancestral, um convite à esperança, mesmo quando todas as forças pareciam conspirar contra. Segurando firme a mão de Thorin, Lila sentiu-se tocada por aquela frase simples. Sentiu crescer dentro de si a chama de uma coragem ainda não plenamente desvendada. Sua pele pálida, exposta aos olhares indecisos, era agora mais que um sinal de diferença. Era um símbolo, uma promessa ancestral ainda a ser cumprida. Ela sabia com uma clareza amarga que não seria fácil emergir das sombras do medo e da suspeita. Mas o brilho tênue no rosto da anciã revelava que não estava completamente sozinha. Thorin rompeu o silêncio carregado com uma voz firme, mas cheia de emoção contida. Voltada para aqueles que julgavam a cada palavra, ele contou histórias que viviam no coração da sua tribo, relatos sussurrados entre gerações, sobre as luas brancas que surgiam em tempos de desordem, dotadas de uma força que ultrapassava a aparência e transcendia o ordinário. Revelou que Lila carregava uma herança que talvez unisse fragmentos dispersos da saga Apache, indicando que seu destino era mais que mero acaso. Era o início de um novo ciclo, guardado e reverenciado em segredo. As reações foram variadas. Rostos antes fechados suavizaram, enquanto outros franziram o senho, marcados pela dúvida profunda que ainda não se dissolvia.
A revelação incendiava a atmosfera com possibilidades e medos, abrindo uma brecha tênue entre esperança e incerteza. A complexidade daquela jovem lua branca parecia maior do que qualquer um poderia apreender. De imediato, quando a noite finalmente vestiu o céu com seu manto escuro, uma notícia penosa quebrou o frágil silêncio. A sombra do caçador Massi aproximava-se, carregada de promessa, de caos e sangue. O ambiente que antes pulsava com um misto cauteloso de esperança e receio, mudou no instante em que mãos se fecharam em armas e os olhares adquiriram um brilho feroz. O perigo iminentizou-se, e o acampamento, aquela frágil comunhão entre antigo e novo, preparava-se para resistir. Lila sentiu seu coração martelar, não mais apenas o de uma espectadora. O apelido que Thorin lhe dera, Lua Branca, tornava-se um fardo e um escudo, uma responsabilidade que ardiam em seu peito. Como não seria apenas pela sobrevivência, mas pela alma que ambos começavam a compartilhar. A sombra de Mace crescia entre as pedras, e com ela, a certeza de que nada jamais seria igual dali em diante. A luz pálida da manhã mal conseguia atravessar as árvores retorcidas do acampamento, e o silêncio carregado pesava no ar, como se cada alma ali contivesse a respiração à espera de um veredicto. Lila permanecia sentada, as mãos entrelaçadas no colo, sentindo o fio sutil que vinha da terra seca sob seus pés. Suas costas retas denunciavam a luta interna que travava, o medo de ser rejeitada novamente, agora não mais pela vila, mas pelo povo que começava a chamar de lar. O círculo dos anciãos era rígido como as raízes do carvalho antigo. Cada um falava com a autoridade de gerações que esculpiram aquele ritual de vida e tradição. Os olhares incidiam sobre Lila como lâminas silenciosas, questionando seu lugar, sua intenção, seu direito de permanecer. Havia naqueles rostos a sabedoria do tempo, mas também o medo do desconhecido, um medo que fazia pulsar na jovem o peso da rejeição iminente. Alguns falavam com hesitação, entrelaçando esperança e prudência. Talvez, diziam baixinho, ela seja a flor da lua, aquela que surge para unir e curar as feridas que ninguém mais ousou tocar. Outros, porém, eram firmes na convicção de que sua presença traria desequilíbrio, arriscando tudo o que a tribo havia preservado com sangue e silêncio. As vozes se elevavam, num emaranhado de antigos juramentos e receios modernos, fazendo da clareira um palco onde passado e futuro colidiam. Thorin, sempre perto, mantinha-se como uma muralha silenciosa. Seus olhos escuros cruzaram os de Lila com calma, buscando oferecer-lhe força sem promessas vazias. Ele sabia que não bastava protegê-la dos inimigos externos, mas também dos próprios fantasmas que a tradição poderia despertar dentro daquela gente. A promessa feita com aquele suave minha lua branca precisava ser mais que palavras. Deveria ser a âncora que a manteria firme. Quando a tensão parecia caminhar para o estalo inevitável, o ancião emergiu do círculo. Com passos decididos, seu olhar penetrante perfurou o ar denso e pousou em Lila como uma bênção silenciosa. A lua nos guia quando a noite é mais escura, disse, num tom grave, quase vegetal, que parecia arrancado de séculos de sabedoria. A frase não era mero consolo, mas um decreto sutil, uma chave para abrir portas ali mesmo, no meio daquele juramento de olhares. Lila sentiu a mão de Thorin apertar a sua, um toque firme e reconfortante.
A frase da anciã fazia brotar uma chama tênue dentro dela, um fogo de esperança ou coragem que desafiava o vento cortante do julgamento. A pele tão alva, que tantos haviam visto como fraqueza, mostrava agora seu brilho, um símbolo de força que nem todos conseguiam compreender ainda. Com um murmúrio estabilizado, Thorin quebrou o silêncio. Sua voz emergiu clara, carregada de um misto de reverência e urgência. Contou aos presentes sobre as luas brancas, lendas guardadas como tesouros invisíveis entre seu povo. Seres marcados pela luz, destinados a carregar o equilíbrio nos tempos de sombra. Revelou o passado que poucos ousavam citar. Histórias que cruzavam gerações e espíritos, e que traziam em Lila um significado ancestral além do mero acaso. Ela não era apenas a esposa de um guerreiro, mas a promessa viva de um renascimento cultural. Alguns olhares suavizaram, reconhecendo o peso daquela revelação. Outros, no entanto, cerraram-se com o frio da dúvida, temendo a ruptura da ordem sagrada que carregavam em suas veias. O acampamento parecia suspenso entre a esperança e o medo, enquanto o vento tornava-se mais impetuoso, carregando com ele o presságio de um perigo que crescia na penumbra. Quando a noite caiu envolvendo as tendas em um manto de sombras incertas, um mensageiro chegou ofegante. Sua voz grave carregava o prenúncio. Mace, o caçador incansável, aproximava-se com planos de destruição e matança. O silêncio que se seguiu foi tão cortante quanto a lâmina de uma faca exposta. O ar ficou denso, o rumor das fogueiras diminuiu, e mãos se fecharam em armas com um misto de medo e determinação. Lila sentiu o coração acelerar, como se a força da lua pulsasse em suas veias. Já não era apenas a filha rejeitada, ou a estrangeira temida. Era a lua branca, farol e escudo numa tempestade que se avizinhava brutal e implacável. Ao lado de Thorin, inchado de silêncio e coragem, ela apertou a mão dele firme, sentindo o fogo do destino arder naquele simples gesto. O som dos passos pesados estalou entre as pedras secas e a noite bandida, trazendo Mace e sua sombra com a violência anunciada. O acampamento se preparava para uma guerra que não seria apenas de armas, mas de almas e vontades. Respirou fundo, sabendo que, daí em diante, o passado, o presente e o futuro estariam irremediavelmente entrelaçados, e jamais permitiriam que as trevas apagassem o brilho da lua branca. A fumaça apagava-se lentamente nas fogueiras, que horas antes aqueciam o acampamento Apache, deixando uma névoa tênue que misturava o frio da madrugada com o cheirar rústico da terra e do couro. Lila sentia-se mergulhada num silêncio pesado, um peso que ia além do físico. Era o peso da incerteza ancestral, do juízo contido, do olhar crítico dos anciãos que ainda mantinham suas vozes escondidas, debatendo o que seria dela naquele espaço sagrado. Cada passo que lhe custava dar naquele cenário era trancafiado por paredes invisíveis feitas de desconfiança e medo. O mesmo xale que a enrolava como um cobertor agora a apertava com o frio da rejeição. Disfarçada, pois ela não era mais apenas a jovem albina vista pela vila, mas também uma estrangeira em meio à tradição viva que a cercava. Aqueles rostos enrugados carregavam histórias e um receio silencioso, como se recebessem uma profecia estranha que poderia abalar seus fundamentos. Thorin mantinha-se firme ao seu lado, um guru silencioso em meio à tormenta de olhares críticos. Seu corpo rígido parecia absorver o peso da responsabilidade, mas seus olhos
revelavam a urgência de quem sabe que não bastaria apenas proteção física. Ele precisava ser o escudo para a alma de Lila, firme, como as múltiplas gerações que o antecederam. A promessa que falara em um sussurro, aquela de proteger a sua lua branca, agora pendia no ar pesado entre eles, um elo invisível sustentando a jovem em sua batalha invisível contra o medo e o preconceito. O debate nos círculos antigos girava, lento e implacável, entre o possível e o perigoso. Vozes sussurradas entrelaçavam-se com o silêncio cortante. Havia quem visse na presença de Lila a cura para feridas muito antigas, um símbolo raro que poderia trazer renovação e unidade às dissidências entre povos separados pelo sangue e pelo passado. Mas também havia quem temesse que sua presença fosse uma faísca, a fagulha capaz de incendiar o que havia sido conquistado arduamente, trazendo caos para o frágil equilíbrio. Cada palavra carregava o peso de juramentos e receios enraizados em tradições que se recusavam a ceder. Num ponto de suspensão, quando o ar parecia sufocar em sua própria tensão, uma anciã aproximou-se com passos lentos, porém firmes. Seu olhar era profundo, carregado da sabedoria que só o tempo concede, e pousou sobre Lila como se buscasse nela uma verdade oculta. A lua nos guia quando a noite é mais escura. Falou num tom grave, quase um cântico antigo, que fazia vibrar o espaço com uma promessa e uma pergunta ao mesmo tempo. Era um convite velado à esperança, uma chave que poderia abrir portas trancadas pelo medo e pela tradição. Lila apertou a mão de Thorin, sentindo aquela sentença fluir dentro de seu peito, uma chama tênue que lhe dava coragem para encarar os olhares desconfiados. Sua pele branca, antes apenas um sinal de diferença, tomava agora um significado mais profundo. Não um peso, mas uma luz rara, uma força que ainda precisava se revelar por completo. O silêncio ganhou um novo significado, carregado da promessa, que lentamente começava a prender a respiração do acampamento. Foi nesse instante que Thorin rompeu o silêncio. Sua voz, grave e carregada de emoção contida, encheu a clareira. Falou das luas brancas que perambulam nas histórias de seu povo. Seres especiais, marcados por uma luz que transcende a aparência e carrega o poder de equilibrar tempos de sombra. Compartilhou segredos ancestrais, histórias pouco ditas, de que Lila não era uma mera coincidência, mas talvez a manifestação de uma esperança guardada por gerações, destinada a acolher e unir aquilo que parecia irremediavelmente dividido. Reações surgiram imediatas. Olhares antes duros suavizaram em reconhecimento hesitante. Outros permaneceram fechados, marcados pela dúvida e pelo temor da ruptura. A atmosfera tornou-se eletrizada com a tensão entre o impossível e o desejado, entre o medo do novo e o anseio pela transformação. A jovem lua branca estava no centro de um vórtice de emoções opostas e incertezas profundas. Quando a noite finalmente vestiu o céu de um manto escuro e estrelado, um mensageiro irrompeu na clareira, sua voz tensa, uma lâmina cortante. O ar mudou abruptamente, transformando calma em alerta, esperança em tensão. Mãos foram fechadas em armas, olhos adquiriram um brilho feroz, e a fragileza da paz dissolveu-se na urgência. O coração de Lila martelava um ritmo novo,
pulsando a força daquela alcunha que tanto pesava e ao mesmo tempo dava sentido. Lua branca. Aquela força rara, quase lendária, passava a ser seu escudo e seu fardo. Thorin, que sustentava seu aperto com a firmeza de uma rocha em meio à tempestade, ela sentiu o fogo do destino arder com mais intensidade do que nunca. Os passos pesados e decididos da comitiva de Mace irromperam entre as pedras secas enquanto a noite escura engolia o acampamento. O fogo ardente da guerra, tecida entre dois mundos e carregada de medo e esperança, já estava sendo aceso, e Lila sabia, no mais fundo da alma, que nada dali em diante jamais seria igual. O ar frio da madrugada ainda envolvia o acampamento, quando a comitiva de Jonas cortou o silêncio com passos firmes e rostos duros, carregados de ódio e determinação. As chamas tremeluziam nas fogueiras, lançando sombras que pareciam dançar numa sinfonia de incertezas e medos. Lila apertou a mão de Thorin, sentindo o peso daquele momento. Não apenas um confronto entre homens, mas a batalha definitiva de dois mundos que se recusavam a se entender. Jonas avançou, a voz cruzando a clareira como um trovão seco. Exigiu a volta imediata da filha, afirmando que ela não tinha escolha, que a honra da família e a ordem da vila dependiam daquele ato. Cada palavra sua era um punhal, cortando não só o ar, mas também as esperanças já frágeis que Lila começava a nutrir. Seus olhos, acostumados à rigidez, buscavam prender a mulher que crescera em um mundo que jamais a aceitaria. Jonas parecia incapaz de enxergar a transformação que acontecia dentro dela. Thorin não recuou. A firmeza de seu olhar dizia mais do que palavras jamais poderiam. Ele, guerreiro, guardião. O homem que carregava nas veias a força ancestral de seu povo e a promessa que fizera para sua lua branca. Antes de Jonas, havia uma história, um passado de dor compartilhada, segredos em voz baixa, e a convicção de que não podia permitir que o preconceito destruísse o que começava a florescer. O silêncio que se seguiu foi carregado, tenso como uma corda esticada à beira do rompimento. Lila sentiu seu coração disparar, traduzindo o turbilhão de emoções que a invadia. Medo, coragem, revolta, amor. Apesar dos olhares acusadores, ela sabia que se tinha chegado até ali era porque havia encontrado algo que transcendia o isolamento e o preconceito. Uma força interior cada vez mais intensa, à luz da sua própria lua branca. Ela ergueu a voz, quebrando o nó que parecia amarrar sua garganta por tantos anos. Não sou mais a criança que vocês pensam, disse com firmeza, as palavras cortando o ar como faíscas. Não vou voltar para uma prisão de medos e ódios. Thorin, é minha escolha, e este lugar é agora meu lar. A clareira ficou em silêncio, o eco de sua declaração fundindo-se ao vento que uivava entre as árvores. Jonas recuou por um instante, o rosto endurecido, incapaz de aceitar aquela nova realidade. Mas havia algo nela, naquela convicção tão rara, que fez até mesmo os rostos mais endurecidos hesitarem. O ódio e a rigidez deram lugar a uma inquietação que começou a rachá-los, revelando a complexidade do laço entre pai e filha. Uma batalha silenciosa de orgulho e amor frustrado. Enquanto as faíscas do confronto verbal acalmavam, as tensões entre a vila e o acampamento mostravam rachaduras frágeis. A presença determinada de Lila, ora tão rejeitada,
Agia como um fio invisível que começava a unir aqueles dois mundos tão distintos. O embate entre o velho e o novo, entre tradições seguras e mudanças temidas, abria espaço para um futuro que, mesmo incerto, tinha uma brecha para a esperança. Foi quando o som do alarme se espalhou. O caçador Mace, com sua sombra longa e cruel, aproximava-se mais rápido do que todos imaginavam. Havia urgência, medo, mas também uma chama de determinação que incendiou os corações. Não pela aceitação fácil ou pela tentativa de fuga, mas pela luta conjunta contra o que ameaçava destruir tudo aquilo. Homens da vila, apaches do acampamento, mulheres e crianças que antes guardavam rancores, começaram a se unir, formando um círculo de proteção em torno de Lila e Thorin. Ali estava mais que uma esposa e seu marido. Estava uma ponte viva, símbolo de resistência e de um novo caminho possível. A lua branca brilhava intensa, convertendo medo em coragem e divisão em aliança. No confronto que se seguiu, o acampamento foi tomado por um caos feroz. O som de armas, gritos e o rugido da terra ressoando com a fúria ancestral. Lila, ao lado de Thorin, não apenas lutava pela sobrevivência, mas pela alma daquela promessa de união. Ele, apesar do ferimento grave, ergueu-se como um muro de proteção, impulsionado pelo amor e pela força que emergia deles. Quando, enfim, a poeira baixou e o silêncio foi retomando seu lugar, o peso do embate deixava marcas profundas, corpos cansados, corações partidos, mas também uma certeza crescente. A guerra não tinha sido em vão. Jonas, ainda com o rosto marcado pela dor e pela luta interna, aproximou-se da filha com passos lentos. Em seus olhos havia algo que transcendeu o rancor, reconhecimento. "Minha filha, minha lua branca", disse com voz rouca e carregada de emoção contida. "Vejo agora que a força que pensei ser fraqueza é o que pode unir o que julgávamos separado. Vocês lutaram por um futuro que eu não consegui enxergar." Havia um silêncio quente naquele momento, onde o orgulho cedeu espaço a um amor difícil, mas genuíno. Lila olhou para Thorin, que segurou firme sua mão, transmitindo a paz conquistada com sofrimento e determinação. Entre o cansaço das batalhas e o brilho das estrelas que despontavam no céu, eles sabiam que o caminho à frente seria árduo, mas jamais solitário. Havia uma comunidade nascendo, frágil mas resistente, onde a alvura da lua branca seria farol e esperança. Naquele instante, o passado e o futuro se entrelaçaram num fio de coragem e amor que desafiava as fronteiras do Velho Oeste. Lila, a jovem albina, que outrora fora rejeitada, agora era símbolo de uma nova era. Uma era onde diferenças se tornavam ponte e não barreiras. Onde o espírito humano encontrava força para reescrever sua história. E assim, sob o vasto céu silencioso, a lua branca brilhou intensa, iluminando o caminho de um povo que escolheu, pela primeira vez, caminhar unido rumo a um horizonte onde a esperança e o amor triunfavam sobre o orgulho e o medo.